O mundo do trabalho é cheio de situações difíceis e muitas vezes de injustiças. Patrões bons e justos, infelizmente, são uma raridade. É muito comum que o trabalhador seja explorado e se veja em dificuldade. Mesmo nos nossos tempos, em que existem tantas leis, quando lemos do tempo passado, as coisas eram provavelmente mais difíceis. Mas mesmo hoje, com todas as leis que existem, ainda há muitos patrões que conseguem dar a volta ao texto e explorar os seus trabalhadores, e há muitas maneiras de o fazer. No entretanto, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor, Ele conhece as situações, Ele olha para as situações. E quer nós entendamos ou não, percebamos ou não de forma clara, o Senhor pode nos abençoar mesmo no meio destas dificuldades. Um dos exemplos disso nós encontramos na história de Jacó. Jacó teve um patrão que era simultaneamente o seu sogro, e era um patrão duro, difícil e enganador. Era um patrão que explorava e que, lemos no texto da palavra do Senhor, que durante 20 anos Jacó teve que se submeter a este patrão. Por outro lado, foi também a oportunidade de ele aprender a lidar com o seu maior defeito. O maior defeito de Jacó era ser enganador, ser um homem ardiloso, ou seja, ele passava a vida a inventar esquemas para enganar os outros e tirar vantagem. E é interessante que, para aprender a lidar com essa característica, o Senhor o pega e o põe exatamente ao lado de um enganador, que ainda era mais experiente do que ele, porque ele, que era o enganador, foi enganado mais do que uma vez. É curioso isto, irmãos, porque nesta história de Jacó aprendemos realmente um pouco a respeito disto, ou seja, da maneira como o Senhor olha para a nossa situação trabalhista, mas também aprendemos a forma como o Senhor nos ajuda a vencer os nossos maiores defeitos. E muitas vezes, e se os irmãos olharem para o texto bíblico, vão ver que muitas vezes o Senhor coloca os servos seus ao pé de pessoas que nós dizemos: mas porquê ao pé desta pessoa? Esta pessoa era tão complicada. Porquê o Senhor permitiu colocar o seu servo aqui? Este é um dos exemplos extraordinários. Jacó é colocado ao lado, e não só ao lado, abaixo de Labão durante 20 anos, talvez para aprender de uma forma dura, mas necessária, aquilo que era o lidar com um enganador. A hora de voltar à sua terra chegou, mas o regresso de Jacó não vai ser fácil. Para poder regressar à sua terra, ele tem que lidar essencialmente com dois homens, nenhum dos dois simpáticos. E Jacó tinha boas razões para ter medo dos dois. Por um lado, Labão, seu sogro; por outro, Esaú, seu irmão. Labão, com quem ele tem as suas relações bastante complicadas. Esaú, 20 anos se passaram, mas da última vez que se separaram foi com uma promessa de morte. No entretanto, está na hora de voltar, e nós vamos ver como o Senhor abençoa o herdeiro de Abraão e de Isaque que Deus tinha escolhido. Estamos em Gênesis capítulo 31, vamos começar por ler os versículos de 1 até 21. Gênesis 31, a partir do verso 1, diz assim: Então ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era do nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse-lhe: Eis-me aqui.
E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens votado o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então respondeu Raquel e Leia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faço tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para o lado da montanha de Gileade. O que vai precipitar a saída de Jacó de Padã-Arã é a alteração das relações dele com o seu sogro. O clima tinha se tornado pesado. Os rebanhos de Jacó, ao contrário do previsto e do natural, naturalmente, os rebanhos não produziam tantos animais listrados nem salpicados. Por isso é que Labão deu a ele estes animais, porque sabia que poucos nasciam assim. Mas, ao contrário do que era previsto e natural, os rebanhos de animais que tinham sido dados a Jacó cresciam muitíssimo. E aos poucos Jacó tornou-se mais rico do que o seu sogro e os seus rebanhos mais numerosos. Logo, a inveja entrou no meio da relação. E sempre que a inveja entra numa relação, as coisas ficam muito complicadas. Labão mudou a sua forma de olhar para Jacó, começou a ver Jacó como um adversário, a simpatia ou a relação boa que podia existir entre eles deixou de existir, e os filhos de Labão, é a única vez que ouvimos falar deles, eles não aparecem em outro momento, mas sabemos que Labão também tinha filhos. Os filhos e herdeiros de Labão começam a mandar, aquilo que se diria aqui em nosso Portugal, bocas para o ar, não é? Como quem diz, estamos a ser enganados. Como se não fosse Labão que tivesse feito tudo para enganar a Jacó. Jacó percebeu, olha, isto está a ficar azedo. Antes que isto complique mais, está na hora de voltar. Já uma vez, Jacó tinha tentado ir embora. Ao fim de 14 anos, ele tinha dito a Labão: olha, está na hora de eu voltar à minha terra, mas não era a hora. E por isso o Senhor não permitiu que ele saísse. Mas agora, quando o coração de Jacó começa a se voltar para o regresso, é o próprio Senhor que vem ter com ele e diz: está na hora de voltar, eu vou te abençoar. O que nos mostra, irmãos, que nós devemos procurar viver de acordo com aquilo que é a orientação do Senhor e perguntar a Ele. Eu vejo que muito poucas vezes nós perguntamos ao Senhor a respeito de coisas básicas, como por exemplo a mudança de uma casa, a mudança de um trabalho, a mudança de um bairro para outro. Pode parecer simples comparado com o que Jacó vai fazer, mas o crente deve colocar estas coisas nas mãos do Senhor, porque Ele conhece muito melhor do que nós e sabe aquilo que vai ser melhor para as nossas vidas. O Senhor cumpre a promessa que tinha dado a Jacó. Ele passou para lá com um bordão na mão e vai voltar riquíssimo, não é? Muito abençoado e muito próspero, porque Deus tinha dito a ele que ia fazer isto com ele. E desta vez nós vemos que Jacó obedece prontamente ao Senhor. Deus disse a ele para ele voltar e imediatamente ele chama as suas esposas para conversar com elas sobre o regresso. Fica a pergunta no ar. Jacó aqui responde prontamente, porque ele finalmente já tinha aprendido que a melhor coisa a fazer era obedecer ao que Deus mandava. Pergunta. Ou será que desta vez ele obedece tão prontamente porque Deus lhe manda fazer uma coisa que ele queria? Também é possível. Vamos ser honestos, irmãos. É bem mais fácil obedecer ao Senhor quando Ele nos dá ordens que são agradáveis a nós, não é? Quando Ele nos dá uma indicação que é aquilo que estava no nosso coração, fica bem mais fácil obedecer. Nós não sabemos o que é que se passava exatamente no coração de Jacó. O facto é que ele toma a decisão de voltar e chama as suas esposas. É interessante este pormenor. Os homens naquelas culturas normalmente não consultavam as esposas, mas Jacó o faz, o que nos mostra que provavelmente
Nesta família, ou neste contexto, as mulheres tinham uma posição talvez mais forte dentro de casa. Ou talvez Jacó tivesse aprendido com uma mãe que era uma mãe forte. Sabemos que Rebeca era uma mulher forte dentro de casa e sabemos que Jacó era, em grande parte, muito ligado à sua mãe. Será que foi isto? Vendo uma mãe com uma posição tão marcante dentro de casa que ele aprendeu a ouvir também a orientação das suas esposas. Sabemos que Jacó é um homem passivo e pacífico, é um homem um bocado sossegado. Ele precisa de ter o apoio das esposas nesta medida e ele manda chamá-las. Mas tenham cuidado de o fazer. Não sei se os irmãos repararam no pormenor. Diz que ele chamou-as ao campo. Podemos imaginar o clima que está a viver-se. Ele não pode sequer falar com elas lá onde eles estão a morar, porque provavelmente algum criado, algum servo de Labão ia ouvir a conversa e depois transmitir a Labão. Então ele manda chamar as esposas ao campo. Não havia escutas no campo, não é? Não sei que alguém tivesse posto escutas em alguma ovelha, mas não havia servos para espiar a conversa. E ele pode conversar mais tranquilamente com as esposas e a dialogar com elas a respeito do que vai fazer. Jacó então mostra às suas esposas o contraste entre aquilo que o pai delas tentou fazer, que foi enganá-lo, e aquilo que o seu Deus fez, que foi abençoá-lo. Ele reclama a respeito das condições de trabalho. É curioso, ele a certa altura diz aqui, não sei se prestaram atenção, que o pai mudou várias vezes o meu salário, 10 vezes mudou ele o meu salário. Isto não quer dizer que eles mudaram o salário 10 vezes, não havia 10 contratos assinados. O número 10 é um número de completude, é um número que significa algo perfeito, completo. Ou seja, é uma forma de Jacó dizer: o vosso pai mudou constantemente o meu salário. Eu nunca sabia qual ia ser o meu salário. Eu vivi em insegurança, porque toda vez que ele queria, ele simplesmente mudava o meu salário. Isto era incorreto. O trabalhador precisa ter alguma tranquilidade e alguma segurança, mas eu não tive, porque o vosso pai constantemente mudou. Mas o Senhor me abençoou. É curioso que, se os irmãos se lembram, um capítulo anterior nos mostra como Jacó usou de uma série de estratégias para tentar que os rebanhos produzissem o tipo de ovelhas que ele queria, lembram-se? Mas aqui, de uma forma muito direta, Jacó reconhece que nada daquilo que ele fez realmente foi produtivo. Quem abençoou foi o Senhor. Foi Deus que lhe deu a bênção. Tudo aquilo que ele teve de sucesso em termos do crescimento dos seus rebanhos foi resultado da bênção que Deus lhe deu. Foi Deus que fez com que os animais se reproduzissem daquela maneira, contrária ao que seria de esperar. É interessante porque vemos aqui Jacó reconhecendo que não é a sua esperteza, não é a sua capacidade, não é a sua habilidade em lidar com os rebanhos, apesar de que ele era um pastor hábil e conhecia muito bem os animais, mas foi a bênção do Senhor que esteve com ele. E as esposas, como respondem elas? Percebemos pela resposta das esposas que a relação tensa que existia entre Jacó e Labão tinha-se estendido a elas. As coisas também não estavam agradáveis entre elas e o pai, ou os irmãos. As circunstâncias tinham sido contrárias ao habitual, porque esta cultura é uma cultura patriarcal, e quando as moças casavam, iam para a casa do noivo, e passavam a pertencer à família do noivo. Mas isto não acontece aqui. Porquê? Porque o noivo simplesmente não tem como levá-las para a sua terra. Ele é peregrino naquela terra, e ele é que fica na casa do sogro, o que é contrário ao habitual naquele contexto. Mas mesmo assim, o que é a regra naquela cultura é que as moças, ao casarem, deixem de ser consideradas da família do pai. Elas agora pertencem a outra família e não são mais consideradas da sua família. E é o que vai acontecer aqui. Mas mais importante do que isto, não sei se os irmãos conseguem captar a 100%, mas perceber uma acusação que elas fazem aqui, que é uma acusação grave. A certa altura elas dizem assim: não nos considerou ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. O que é que Raquel e Leia estão a dizer com isto? Naquela cultura, como os irmãos e as irmãs devem se lembrar, era preciso pagar um dote na altura do casamento. Jacó não trouxe dote em dinheiro. Ele não veio da sua terra com recursos para pagar o dote de casamento. Ele teve que oferecer o seu dote em serviço, em trabalho.
Mas de qualquer maneira, o trabalho que ele faz rende alguma coisa, porque ele trabalha 14 anos pelas duas esposas. E este rendimento acaba por ir parar ao bolso do seu sogro como dote pelas duas esposas que ele adquiriu, ou seja, pelas filhas de Labão. A regra, a lei naquele local e em muitos povos orientais ainda hoje, é que o pai da noiva deve guardar pelo menos uma parte do dote que pertence à noiva e deve ser guardado como fundo de emergência, vamos chamá-lo assim. O que é que podia acontecer? Vamos lembrar que estamos a viver em tempos antigos, não existem hospitais e recursos fáceis e disponíveis. Vamos imaginar que o noivo morre rapidamente. A moça casou-se e passado 3, 4 meses ou 1 ano o noivo morreu. E agora como é que ela fica? Como é que ela vai sobreviver? Que recursos ela tem? O dote que estava guardado, esta parte do dote era dela. Vamos imaginar que por alguma razão há uma zanga entre eles e o noivo expulsa, não é? O marido rejeita a esposa. Era relativamente comum naquele tempo. Sobretudo se a esposa não tivesse filhos, ao fim de 2 anos era comum que ela mandasse embora. Como é que a noiva faz? Vai ter com o pai e vai buscar o seu fundo de emergência. Ou seja, havia, segundo a regra deles, que guardar esta quantia e ninguém podia tocar nela. Agora, é muito curioso, irmãos, porque eu, na cultura em que vivi em África, ouvi dizer-se e falar-se exatamente como está aqui. Comeu o meu dinheiro. É exatamente a mesma expressão. Por isso, se eu ler isto aqui, lá naquela cultura onde eu estava, irmãos, eles não precisam que eu explique. Aqui é preciso explicar para a gente entender. O que é que Labão fez? Ele não guardou reserva nenhuma. É por isso que elas dizem, há alguma coisa para nós ainda na casa do nosso pai? Sobrou algum tipo de herança? A nossa parte do dote, por acaso, foi preservada? O nosso fundo de maneio ou de emergência foi guardado, o nosso pai comeu. Ele fez, o comportamento que ele teve connosco era como se nós fôssemos escravas. Porque quem vende um escravo não precisa guardar dinheiro nenhum. O dinheiro é todo seu. Mas ele não tinha vendido escravas, ele tinha dado filhas. E, portanto, devia ter preservado o dote. Ao não fazê-lo, Raquel e Leia se sentem ofendidas profundamente pelo seu pai, porque entendem que ele se comportou como se elas fossem meras servas, que tinham sido vendidas, e portanto ele podia usar o dinheiro como lhe apetecia. Talvez vendo por este prisma, nós possamos entender o quanto as relações estavam extremadas. E a razão pela qual estas duas mulheres reagem desta maneira, dizem, não temos nada a ver com ele, nós agora somos da tua família, nem sequer a nossa parte do dote o nosso pai guardou, estamos aqui a fazer o quê? Tu enriqueceste, pois, é a nossa riqueza. Na verdade, o que nós temos hoje é aquilo que tu tens. É aquilo que tu tens para ti, para nós e para os nossos filhos. Portanto, o teu Deus diz-te para ir embora, nós estamos prontas para ir, não há nada que nos segure nesta terra. Jacó então toma a decisão de partir, mas uma vez enganador, é difícil não ser sempre enganador, não é? Então, em vez de chamar o Labão, conversar com ele, explicar que ele está na hora de ir embora, vejam bem, Jacó confiasse no Senhor, ele estivesse plenamente firme na sua relação com Deus, ele teria feito isto, porque ele sabia que Deus ia protegê-lo. Mas não vamos também falar mal do Jacó, ele vivia numa outra realidade. A sua confiança em Deus ainda não é tão grande assim. Ele vai usar de um esquema, ele vai esperar, porque o momento era propício, que chegasse a época da tosquia. A tosquia era um momento muito especial do ano, em que Labão iria para o campo junto com os seus filhos e os seus criados. Isto ia demorar provavelmente muitos dias, porque eram muitos rebanhos, estão afastados, diz aqui que cerca de 3 dias, equivaleria aproximadamente a uns 60 quilómetros de distância, mais ou menos pelas contagens que se faziam naquele tempo, e ele entende que este é o momento certo. Estão a 60 quilómetros de distância, até eles ouvirem que eu me fui embora, já estou longe. E assim Jacó organiza a sua fuga, porque no fundo acaba por ser uma fuga. Mas há aqui um pormenor interessante. Diz aqui o versículo 19, que enquanto Labão estava fora, Raquel furtou os ídolos do seu pai. Que história é esta? A palavra ídolos que está aqui refere-se aos terafins. Terafins eram pequenas estátuas que eram guardadas nas casas, nesta cultura e nesta época.
E estes ídolos domésticos representavam simultaneamente amuletos, objetos de adoração e que também designavam o líder da família. O líder da família e do clã era considerado uma espécie de sacerdote da família alargada. E era na sua casa que se guardavam estes ídolos que representavam os deuses familiares, os deuses da proteção da família. Tinham a ver com proteção física, tinham a ver com prosperidade material e também com fertilidade, para que as esposas tivessem muitos filhos. E isto era guardado normalmente na casa do chefe do clã. É por isso que estão na casa de Labão. Labão é que os tem. E a pergunta que nós fazemos é: e porquê que Raquel foi roubar os terafins do seu pai? O texto não explica, irmãos. Por isso nós só podemos, enfim, levantar hipóteses. E existem várias. Pode ser que ela ainda confiasse nestes amuletos, e já que ela vai se envolver numa viagem longa, uma viagem perigosa, para uma terra que ela não conhece, ela que ainda não aprendeu a confiar em Deus e não conhece o Deus de Jacó, ela quer levar estes deuses familiares com quem ela se sente bem. Pode ser uma possibilidade. Foi mais uma questão de defesa e proteção. Pode ser que ela tivesse desenvolvido uma verdadeira devoção a estas entidades pagãs e ela apreciasse aqueles ídolos e realmente os venerasse muito. Os irmãos certamente conhecem na nossa terra quem venera muito os seus ídolos e que se perderem a Nossa Senhora que tem lá em casa vai ser o fim do mundo. Para qualquer lugar que forem vão ter que levá-la na mala porque precisam ter aquela imagenzinha ao pé de si. Pode ser que seja essa a reação de Raquel. Pode ser que tenha sido um ato puro e simples de vingança. O meu pai roubou a minha parte do dote, então também vou furtar os ídolos dele. Pode ter sido algo tão simples quanto isto. Mas existe uma outra possibilidade também muito interessante. Naquela região do mundo, nós temos muitos achados arqueológicos. E entre os achados arqueológicos encontraram-se estatuetas e tabletes de cerâmica onde estão escritas leis e regras. E algumas destas regras que estão escritas e que foram encontradas numa região muito próxima de Harã, que são as tabuletas de Nuzi, dizem que os terafins eram parte da marca da primogenitura. Ou seja, eles tinham que estar na casa do chefe do clã. E quando o chefe do clã morria, transmitia estes ídolos ao seu primogênito, para que ele levasse para casa. Se algum dos outros irmãos depois levantasse a questão e dissesse: não, mas o mais velho não é ele o herdeiro, aquele que tinha os terafins podia levantar-se e dizer: não senhor, está aqui a prova de que eu sou o herdeiro, porque eu fiquei com os ídolos da casa do meu pai, ele deu-me a mim. Há quem acredite que, quando Raquel furta os ídolos de Labão, ela no fundo está reivindicando a primogenitura para o seu marido. Vamos lembrar que Jacó é o homem da primogenitura, já roubou a primogenitura uma vez, e portanto a esposa aprendeu bem com ele. Há algumas indicações no texto de que Labão poderia ter adotado Jacó, segundo as regras que existiam naquele tempo. Até porque Jacó tinha se deslocado para uma terra distante, estava muito longe dos seus familiares e podia haver a ideia de que ele não ia voltar. Ele é tratado inicialmente como um filho da casa e verdadeiramente ele trabalha como se fosse um membro muito chegado da família de Labão. Será que é isto que Raquel está a fazer? É este o significado deste furto? Aqui, irmãos, não há como nós termos certeza absoluta. Todas as possibilidades que eu levantei aqui são legítimas. O que fica é que ela furtou os ídolos do pai e não devia ter feito isto. O que acontece, lemos a seguir, verso 22. No terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo a seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: guarda-te que não fales a Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste? Que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e te esquivaste de mim e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, com cânticos, com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois agora andaste fazendo assim.
Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus do vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudade de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Só uma pausazinha para nós entendermos. Eu disse aos irmãos que Labão estava na tosquia. A tosquia era uma atividade essencialmente masculina. Ele levou uma grande quantidade de homens e de servos consigo. Ou seja, Labão tinha um grupo significativo de homens para fazer uma tropa armada para ir atrás de Jacó. Jacó era esperto? Era, mas não tanto. Ele dá 3 dias de distância, mas é muito pouco, porque ele tem que viajar muito lentamente. Ele está a viajar com muitos rebanhos, com todos os seus criados, com todos os seus bens, com as suas esposas e com 11 filhos, sendo que o mais velho de todos devia ter para aí uns 11, 12 anos, que seria Rúben. Mais do que isso, não devia ter. E, portanto, nós temos alguns destes filhos que ainda são crianças pequeninas, alguns de colo. Não dá para fazer uma fuga rápida. Enquanto que Labão, quando põe-se atrás de Jacó, tem apenas homens com as suas montarias e pode fazer uma velocidade muito maior. Não tenhamos dúvida. Labão vai atrás de Jacó com um intuito único: recuperar todos os rebanhos, como se fossem seus. E ele ia fazê-lo a bem ou a mal. A única razão pela qual ele não faz é porque antes de chegar a Jacó, ele tem uma visão clara da parte de Deus e Deus fala com ele e diz: atenção, não ponhas a mão em Jacó. Esta expressão, não fales nem bem nem mal, é essencialmente isto: tu não ponhas a mão em Jacó. Ele tem quem o protege. Isso não quer dizer que o Labão não tenha sido muito duro na sua forma de agir. A linguagem que Labão usa é uma linguagem extremamente dura. Ele é muito violento para com Jacó. Ele acusa Jacó de ter sido um verdadeiro ladrão, de ter sido uma malequita. Tu atacaste a minha família como se fosse um ladrão do deserto. Roubaste as minhas filhas e os rebanhos todos e vieste por aí embora como se fosses um salteador qualquer. Evidentemente que isto não é verdade. Estas são esposas dele e estes rebanhos são fruto do seu trabalho. Ele depois então finge uma grande devoção às suas filhas. Eu queria beijar as minhas filhas e os meus netos, que ele não ligava nenhuma para eles. Queria fazer uma grande festa para despedi-los. Certamente não teria feito festa nenhuma, porque o homem é sovina até às últimas consequências. Não ia gastar dinheiro em comida para despedir aqueles que ainda iam ser prejuízo para ele. Faz toda esta cena e ainda dá uma de valentão. Eu estou aqui cheio de força, não é? Tenho aqui a tropa comigo. Eu só não acabo contigo e com a tua raça agora por uma razão muito simples. É que o teu Deus apareceu ontem à noite num sonho meu e eu fiquei com medo. Esta é a verdade. Simples e crua. Agora, há aqui uma acusação grave. Grave. Vocês furtaram os ídolos da minha casa. E o Jacó reage na ignorância. Ele não sabe que Raquel roubou os ídolos. É por isso que ele diz assim mesmo: ok, não seja por isso. Se tu encontrares os teus ídolos, ou seja lá o que for da tua casa, na mão de alguém do meu grupo, essa pessoa vai morrer. Ponto final. Assunto encerrado. Era a maneira mais forte de mostrar que ele não tinha culpa no cartório. Ele não sabia absolutamente nada. É curioso porque há uma tradição judaica que diz que esta maldição pegou. E é por isto que depois Raquel vai morrer ao dar à luz ao seu segundo filho. Porque foi ela que fez o furto. Não morre naquele momento, vai morrer mais tarde. Então o que é que acontece? Labão manda fazer uma busca humilhante entre todos os bens de Jacó. Diz o versículo: então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia, na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porque tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos.
enfim, eu não sei se Raquel era enganadora ou não, mas ela já vivia há alguns anitos com um enganador mor. Se ela não era, tinha aprendido, não é? O que é que ela faz? Põe os ídolos debaixo da albarda, senta em cima deles e diz: estou no período. E segundo os costumes, tudo o que a mulher tocasse nesta fase era contaminado e os homens não querem se contaminar. Deixam-na sentadinha, sossegadinha no lugar dela e sai o Labão de mãos a abanar. E agora quem fica zangado é o Jacó. É o Jacó, porque afinal ele era calmo, mas também perdia a paciência. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os teus móveis da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono foste dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por duas filhas e 6 pelo rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. A fúria dos calmos é complicada. Às vezes aqueles nervosos é melhor porque eles sempre põem para fora logo tudo e a gente já sabe. Mas aqueles que são muito, muito calmos, quando perdem a paciência, sai de baixo, não é? E o Jacó estava muito zangado aqui. A acusação era muito grave. Não havendo provas, ele tem razão para ficar irado. Toda a frustração, irmãos, são 20 anos. Tá bom? 20 anos. Ele não trabalhou 10 dias, nem 20 meses. 20 anos de serviço. 20 anos de frustração. Vem tudo à tona. E ele solta tudo em cima do Labão e diz: tenha santa paciência. 20 anos eu trabalhei. Mudaste o meu salário tantas vezes. Inclusive nós lemos aqui, irmãos, e percebemos que Labão era muito rigoroso na lei, só que no que lhe apetecia. Ele não conhecia aqueles aspectos da lei que favoreciam o trabalhador. Por exemplo, as regras dos trabalhadores de campo, dos pastores, naquele povo, naquela época, dizia que animais furtados ou mortos não eram responsabilidade do pastor. Quem tinha que assumir era o dono do rebanho, porque isso era comum, acontecia. Animais selvagens, ladrões, etc. e tal. O pastor não podia dar conta de tudo. Mas aqui o texto dá a indicar que neste aspecto, esta rúbrica da lei, o Labão não conhecia. Jacó sempre assumiu as perdas. Sempre tomou conta daquilo que tinha que fazer, mais do que aquilo que lhe era obrigado. E agora o Labão o persegue como se ele fosse um ladrão. É natural que ele esteja zangado. E ele lança em rosto a Labão que foi o seu Deus. É curiosa a expressão que ele usa, o Deus de Abraão e o temor de Isaque. São expressões muito interessantes. Se não fosse o meu Deus, o Deus do meu pai e do meu avô, que me abençoassem, eu hoje estava de mãos vazias, porque nas tuas mãos eu não teria certamente prosperado. A discussão, evidentemente, está ganha pelo lado de Jacó. Mas o Labão não é o tipo de homem que aceita ficar sem dar a última palavra. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, estes filhos são meus filhos, este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês meu é. E que farei hoje a estas filhas e aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem, façamos concerto, eu e tu, que sejas por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra, erigiu-a por coluna, e disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão, e chamou Labão Jegar-Saaduta, porém Jacó chamou-lhe Galeed. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunho entre mim e ti, e por isso chamou o seu nome Galeed. E Mispá, porquanto disse: atento o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta, que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti, e este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão, e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque.
E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. É muito curioso, irmãos, porque é assim. O Labão termina a discussão dando a última palavra. Só que a seguir, ele faz uma proposta que não tem nada a ver com o que ele disse. Não sei se repararam. Muito bem, vamos acabar com esta conversa. As filhas são minhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus. Então vamos lá fazer um acordo que é para tu poderes ir embora. Era evidente que ele tinha perdido, mas ele não é capaz de assumir que perdeu. Então ele dá uma palavra de força final, mas depois reconhece que tem que fazer um acordo com Jacó. Mais uma vez, ele não o faz porque está em posição de fraqueza física, mas porque Deus tinha-lhe dado temor nesta situação. O que acontece aqui é um tratado habitual. Era comum entre os povos naquele tempo que isto acontecesse, alguma coisa física que marcasse o local, uma refeição para confirmar a aliança e um juramento de lado a lado. O que é estabelecido aqui, irmãos, é uma fronteira internacional, porque o texto nos dá a entender claramente que nós não temos aqui mais família, temos dois povos. Temos Labão, o arameu, e Jacó, o hebreu. Inclusive eles dão nomes diferentes ao local, porque cada um usa uma língua. Labão chama ao local, os irmãos têm aí, não é? Chama ao local Jegar Saaduta, que é aramaico, enquanto que Jacó lhe chama Galied, que é hebraico. É a mesma coisa, o montão das testemunhas, mas um usa uma língua, outro usa outra língua. Começa aqui a ficar claro que temos povos diferentes, e mais tarde serão povos inimigos, porque os arameus vão dar origem, entre outros povos, por exemplo, aos babilônios, que vão ser inimigos do povo de Israel. Estabelecida então esta aliança e o acordo, nenhum de nós vai cruzar esta fronteira para combate. Se vier, vai ser em paz. Nenhum de nós vai cruzar para lá ou para cá para guerrear, apenas para coisas boas e positivas. Acaba então a cerimónia, dormem aquela noite e na manhã seguinte levantou-se Labão de madrugada e beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou e partiu. Não beijou Jacó. Mas quando ele chegou da primeira vez, ele foi lá e deu um grande beijo no Jacó, não é? Porque ele pensou, vou lucrar. Agora ele já não está interessado em beijar Jacó, já vais tu que eu fico para o lado de cá. E voltou Labão ao seu lugar, e foi também Jacó ao seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Maanaim. Se os irmãos se lembrarem, quando Jacó começou a viagem em direção à terra de Harã, na noite em que ele dorme, ele tem uma visão de anjos. Ele vê os anjos do Senhor e ele chama aquele local Betel, casa de Deus. Aqui ele está de volta e quando ele está se aproximando outra vez da terra, ele tem outra vez uma visão de anjos do Senhor. E ele chama ao local Maanaim. Maanaim significa dois acampamentos. Provavelmente o que Jacó está querendo dizer é, afinal há dois acampamentos. Há aqui o meu acampamento e há o acampamento dos anjos do Senhor. E eles estão acampados aqui ao pé de mim. Lembra aquela expressão depois do salmista que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Poderá ser também uma preparação para o que Jacó vai fazer mais tarde, que é separar a sua família em dois grupos. Ele vai mandar um grupo na frente e vai mandar outro grupo atrás. Mas aqui provavelmente se refere ao acampamento dele e ao acampamento dos anjos, que afinal de contas estão presentes como da primeira vez, apesar de que Jacó não percebia. Guardemos sobretudo nesta história, e a pergunta fica no ar para nós continuarmos na semana que vem. Agora só falta um. Já lidou com o Labão, agora falta o Esaú, não é? Já ultrapassou um dos obstáculos, falta o outro. Qual deles mais difícil? Não sei. Veremos na próxima semana. Mas ele ainda tem alguns conflitos pela frente. Mas vemos sobretudo a fidelidade de Deus. Deus guardou-o, Deus o protegeu, mesmo diante de um patrão que era tão mau, Deus permitiu tudo aquilo que aconteceu, mas Deus preserva e faz prosperar a Jacó e por fim o vai trazer de volta à sua terra. Enfim, continuaremos a ver as peripécias de Jacó na próxima semana. Se o Senhor assim permitir, nos der vida e saúde.